boa noite a todos vocês aí que estão presentes, né? Na verdade, esse é um formato um pouco diferente. A gente não está conseguindo transmitir ao vivo, então o programa está sendo gravado em primeira mão, graças à contribuição do nosso convidado de hoje, que é o Matheus Maciel. Eu sou o confrade Carlos, né, Carlão Ribeiro, né, da cidade de Itajubá, e o confrade Matheus Maciel está em São Paulo, capital mesmo? Ou Jundiaí, onde você está? Eu estou em São Paulo, capital, confrade. Estou em São Paulo, capital mesmo. Diretamente de São Paulo, capital, conosco aqui, o confrade Matheus Maciel. Vamos dar início, né, com as orações iniciais, né, que é um programa Sentino. Quando tem participação do Sentino, eu puxo a oração. Quando é outra personalidade, aí eu não consigo puxar muito. Mas, vamos de praxe, né, só mais um Pai Nosso. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, meu Pai. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sempre, todo sempre. Então, mais uma vez, reforçando o convidado de hoje. Hoje é o programa de quinta-feira, é o programa Revés, as personalidades. Nós vamos revelar a personalidade do dia. É Matheus Maciel. Ele é coordenador da Comissão de Jovens, né, do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte. É um dos colaboradores, né, dos muitos colaboradores, graças a Deus, da Osana TV. Né, ele está ajudando a assessorar toda a comunicação do canal, né, dos stream deles lá. E vai falar um bocadinho, né, sobre ele, vai responder algumas perguntas aí que a gente já pré-elaborou e dar a sua contribuição. Já começou com a gravação desse programa. Então, com vocês a palavra Matheus Maciel. Matheus, logo de cara aí, né, a primeira pergunta já é para abrir mesmo, né? Fala um bocadinho de você. Quem és tu, criatura? Fala pra gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez agradeço ao confrade Carlão pelo convite, né? Meu nome é Matheus Maciel, sou esposo da Beatriz, né? Tenho uma cachorrinha chamada Lisbela, trabalho com administração de empresas, mas principalmente acho que o que mais chama no meu coração é que eu sou confrade vicentino, graças a Deus, desde 2012, né? Sou da Conferência São João Batista e hoje estou como coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de São Paulo. Eu resido aqui em São Paulo, na Zona Norte, no bairro do Limão, né? O bairro do Limão algumas pessoas conhecem, porque a turma da Mônica tem o bairro do Limoeiro, né? Então é inspirado no bairro do Limão. E o confrade falou que é de Itajubá. Eu estudei no Colégio Padre Mói, que tem as freiras, irmãs de GAP, né? Que tem um colégio também em Itajubá, né? Acho que é o colégio... O colégio das freiras aqui era o famoso Colégio das Irmãs. A faculdade de enfermagem também era conduzida pela Ordem das Irmãs, a faculdade de enfermagem. Isso, então eu conheço as irmãs também, então a gente tá próximo também nessa questão. Porque eu estudei no Colégio Padre Mói, que também são das irmãs de GAP, né? Fundada pelo Beato João Martinho Mói. E hoje estou como coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de São Paulo, né? Então eu trabalho com a juventude aqui, nos 14 conselhos centrais. E também faço parte da equipe da Osana TV, né, junto com aqui a Osana TV São Paulo, que a gente fala com a Paula, com o confrade Alain Ribeiro, e também sempre em sintonia com o pessoal de Jundiaí, né, com o confrade Denilson, Elaine, o Alain de Jundiaí também, toda a equipe que está trabalhando lá. Então a gente sempre está unindo as forças e bastante serviço, bastante trabalho, com a graça de Deus. Certo. Confrade Denilson, com sócia Elaine, eles são grandes orientadores meus, né? Ela foi minha chefe porque eu fui coordenador de cá. Então ela foi da região, né, da região 4, e ela, graças a Deus, tive esse contato direto com eles lá e aprendi a conhecer as pessoas e admirar o trabalho das pessoas e tê-los como exemplo. Eles têm vários programas aí, eu gosto, né? A formação deles é bem didática. Gostaria de falar mais alguma coisa de você? Curiosidade, para que time que torce? Então, graças a Deus, e sou corintiano, mas sofredor muito, porque o Corinthians não ajuda em nada pra gente
pra gente torcer pro Corinthians ultimamente, né? Mas sofrendo bastante, sou corintiano, né? Moro aqui na Zona Norte de São Paulo, como eu disse. Sempre atuei bastante na igreja, né? Sempre com juventude também. E aí, junto com a juventude, eu conheci a Sociedade São Vicente de Paulo. Até engraçado porque muita gente vem de CCA ou não tá mais velho, né? E a gente tinha nós tínhamos um grupo de jovens, e nosso grupo de jovens chegou naquele ponto que não vai nem para frente nem para trás. E aí, com a graça de Deus, o confrade Osmar apresentou a Sociedade São Vicente de Paulo para a gente. E a partir daí a gente conseguiu descobrir esse carisma e estamos até hoje. Então, comecei a Sociedade São Vicente de Paulo, casei na Sociedade São Vicente de Paulo, que minha esposa é consórcia também, e continuamos servindo aí, onde Deus nos chamar. O legal é isso, né? O legal é que eu observo que quando a pessoa já não vem de família, né, é alguém que já estava em algum momento da igreja, né, movimento de jovens, pastoral, procuravam algo mais, né, um atozinho concreto. Sim. O nosso próprio presidente geral, né, o confrade, falava, né, ou melhor, fala, e procurava por isso, sempre envolvido, né, e consultou o padre da paróquia dele, o padre falou, olha, tem esse povo louco aqui, você quer fazer parte? É curiosidade, né? Aí foi lá e entrou e tá nessa. E eu, mesma coisa, e eu sei que você também. Então, o Vicentino tem muito isso em comum. O anseio de querer ajudar um pouco mais da conta, além da conta. Mas, bora lá, bora que a hora segue. Vamos lá para a segunda pergunta, né? Logo de cara, aí a gente tem aí 5 perguntinhas, né, para quem for ver depois, né? Sempre nesse formato. A gente faz algumas perguntas temáticas com o tema da semana e a personalidade responde de acordo com a sua ótica, com o seu entendimento, com a sua vivência, né, a sua experiência. Olha, como você está, né, envolvido nas ações de comunicação, né, da Usana TV, é um comunicador, né, um agente de comunicação, o que você acha que a gente pode melhorar, né, para conseguir chegar mais nos jovens, né? Nós, assim, os veículos de comunicação da igreja em geral, nós vicentinos nas nossas formações, o que você acha que a gente consegue melhorar? Você acha que está faltando, um temperinho que está faltando aí? Bom, confrade Carlão, a questão da comunicação, acho que a pandemia até mostrou isso pra gente, que ela é essencial, né? A gente precisa se comunicar e não basta querer se comunicar, precisa saber se comunicar. Hoje em dia, tudo permeia a comunicação, né? Mas isso é desde o princípio da Sociedade São Vicente de Paulo, né? E é desde a época de Jesus, né? As pessoas precisam se comunicar. Elas se comunicam através de cartas, né? Paulo escrevia as cartas quando estava preso, né? Os presidentes gerais têm a tradição de escrever as cartas circulares anuais, né? Nas próprios conselhos metropolitanos também a gente tem as circulares. Então a gente tem que se comunicar, isso é inevitável. Agora, o que a gente precisa melhorar é a qualidade da comunicação. Acho que um ponto principal que a gente precisa diferenciar é o que vale a pena ser comunicado e como é comunicado isso, né? E aí acho que a gente peca um pouco enquanto Igreja Católica, não falando só do trabalho vicentino, mas enquanto Igreja Católica, porque a gente tem as ferramentas, nós temos os meios, né? Poxa, quão difícil é alguém ter um canal de televisão com relevância, equipamentos, né? Mas acho que para entender um pouco o que precisa ser comunicado, precisa também escutar a outra parte. Quem vai escutar, né? É uma troca, um diálogo é uma troca. Você fala, eu escuto, eu falo, você escuta. Então hoje, eu acho que hoje a Igreja Católica começa a aprender a se comunicar melhor, né? Há longos anos, né? Então a gente sai de uma Igreja Católica na TV de dois motivos, né? Um modelo que é midiático, então tem o modelo que às vezes é um espetáculo, tudo muito espetacularizado, né? E tem que chorar, tem que emocionar. Ou a gente sai de um modelo muito, muito devocional, que só tem as orações, que são importantes, que fazem parte do nosso ser católico, do nosso ser cristão, mas que não é só isso. Então, hoje, eu acho que a Igreja Católica começa a aprender a lidar um pouco melhor com a comunicação. Entre a comunicação católica, eu sempre destaco isso bastante, porque a TV Aparecida, para mim, é um modelo de comunicação católica que a gente deveria seguir, né? Por quê?
A TV Aparecida, ela tem, como brinco o Alan que faz parte com a gente, ele trabalhou na TV Aparecida, né, hoje trabalha na TV Pai Eterno, e ele fala assim, a garota propaganda é forte, né? Em Aparecida, né? Então, a competição fica um pouco desleal, mas os padres redentoristas, eles têm um know-how, eles sabem fazer muito bem a comunicação. E eles investem em programas diversos. Então tem um programa de notícias, tem um programa de diversão, de comunicação, sem perder o rosto cristão, né? E sem perder a principal característica que é a fé e a devoção das pessoas. Porque as pessoas que buscam um canal religioso, elas estão buscando algo a mais que as TVs tradicionais não, né? A mídia tradicional não oferece. Então você não pode deixar de oferecer isso. Mas você precisa contemplar talvez mais espaços, né? E em relação à comunicação vicentina, hoje, né, a pandemia forçou a gente a andar a passos largos, né? Eu mesmo, eu junto com a Paula que é a nossa vice-presidente aqui do Metropolitano de São Paulo, e também coordenadora do nosso DECOM, nós tínhamos um plano, né? Eu com a CJ, ela tinha um plano enquanto departamento de comunicação, e a gente foi obrigado a rever todo esse plano e se adequar. Então a gente teve que aprender a fazer live, né, que a gente está fazendo aqui hoje. A gente teve que aprender a procurar equipamento, a gente teve que aprender a procurar questão de qualidade. Para o trabalho vicentino, eu acho que uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista, que nós temos boa vontade, mas nós não podemos ser a legião da boa vontade. Precisa ter alguns pontos, pessoas qualificadas, profissionais, para nos instruir, para nos ensinar e também para nos dar o retorno que a gente precisa, né? Então, dentro da Usando a TV, são todos voluntários, né? As pessoas são todas voluntárias, projeto muito bonito, idealizado pelo confrade Denilson, pela consórcio Elaine, mas dentro da Usando a TV tem gente que sabe fazer muita coisa bem feita. E aí não é aquele negócio de, se eu não sei fazer. Não, aprende. Eu mesmo tive essa experiência com o Denilson. Eu não sou da área de comunicação, de formação, de trabalho, mas o Denilson ele tem muita experiência. Então, nós do Metropolitano de São Paulo, começou a pandemia, o que a gente queria fazer? Poxa, a gente não pode ficar desamparado, a gente não pode se afastar dos confrades e consórcios do Metropolitano. Mas como é que a gente se aproxima? Com 14 conselhos centrais que pega a capital de São Paulo, a região metropolitana, o Alto Tietê, a Baixada Santista, né, uma extensão muito grande. Como é que eu vou estar presente se eu não posso estar presente? Não posso fazer visita. Vou fazer um terço semanal. Poxa, quem sabe fazer comunicação bem feita? Usando a TV. Beleza. Só que o Edenilson, no primeiro momento, fez com a gente, depois ele ensinou a gente a fazer. E aí a gente vai partilhando e ensinando. Né? Que nem você estava conversando antes, né? Fazer um workshop. Assim, a comunicação é isso, a gente precisa partilhar, a gente precisa formar novas pessoas. E pegar pessoas que sabem fazer as coisas bem feitas. Porque se a gente acaba fazendo as coisas sempre na base da boa vontade, mas sem se especializar em alguma coisa, as coisas tendem a ficar um pouco mal feitas. Não por incapacidade, não por falta de vontade daquela pessoa que ceder, mas principalmente porque ela não recebeu a formação necessária para poder dar continuidade àquele serviço. E aí, enquanto o trabalho vicentino, acho que a comunicação pega mais ainda, porque todo o nosso trabalho tem um ponto central, que é servir Jesus Cristo na pessoa do pobre. Né? Se a nossa comunicação é prejudicada e ela não atinge aquilo que a gente está se propondo a fazer, então com certeza isso vai ter impacto na vida do pobre, né, de diversas formas. Seja com vicentinos mal preparados, fazendo visitas, que não conhecem a regra, não sabem agir, não têm formação, seja com recursos que a gente não consegue arrecadar para os lares vicentinos, para as obras unidas, para tantas coisas, ou até mesmo quando a gente começa a perder características de carisma, né? A gente vira tudo menos vicentino. Então, a comunicação na sociedade de São Vicente de Paula tem esse plus ainda, para a gente olhar com mais carinho. Eu acredito que é mais ou menos por aí, confrade. Não é fácil não. Você citou vários exemplos aí, né, dentro da nossa igreja, vários programas, né, canais e programas, né. TV Aparecida, nós temos também, você falou da Legião da Boa Vontade, tem um canal, eles têm uma programação tanto na TV aberta quanto na fechada, eles têm muito espaço na mídia. A Canção Nova, né, que é um canal aqui pertinho de nós, aqui em Cachoeira Paulista. E meu pai, 5 horas da manhã, acorda mais cedo só para ver a pregação do Padrão. E a gente é o que na administração, né, de administrador para administrador, o benchmark não é vergonha, cara. Você copiar o que está dando certo e aplicar não é vergonha. É reconhecer que eles foram melhores e a gente pegar e fazer igual. E tentar aprimorar, fazer da nossa forma, dar um toque pessoal. Um canal que eu gosto muito, que é da Igreja Quadrangular,
o canal Novo Tempo. Tem algumas coisas, assim, uns programas bem voltados. Tem um professor de arqueologia, que eu vivo esquecendo o nome dele. Ele é muito conceituado, né? Talvez você até saiba quem que é, mas eu sei moreno que alto, assim. Isso, fala é um pastor, eu sei. Ele tem muitos podcasts, né? Tá bem famoso, eu conheço. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu sei quem é. Eu sei sim. Você acabou de falar uma coisa aí que é o segredo, né? É o segredo do negócio. A gente, assim, todo mundo começa com amador, né? Amadorismo. Eu quero. Mas você ser um perpétuo amador? Não, você tem que aprofundar, você tem que. Primeiro ponto, né? Que é característica também dos vicentinos, a humildade de reconhecer onde que a gente é falho, onde que a gente pode melhorar, pedir para os mais velhos, coisa que foi falada nos webinários passados, nos dois meses seguidos. Muitos dos jovens de hoje não têm aquela humildade que nós tínhamos. Então, o jovem já chega meio que soberbo. Eu sei tudo, eu tenho faculdade. Ele desconsidera a pessoa cabecinha branca ou carequinha que está há mais tempo que ele. Então, acho que isso daí a gente tem que deixar o orgulho um pouco de lado e reconhecer. Não é porque, assim, eu tenho título disso ou daquilo, fiz 2 faculdades, que o cara sabe mais. Nós temos aí a faculdade da vida. Eu trabalhei em empresa aí que tinha senhorzinho que mal sabia falar, mas que ele construiu sua vida inteira, criou 2 gerações da família, em todo o esforço dele, sem saber nem escrever direito. Então a gente tem que reconhecer. E os programas que nós vimos aí, que você citou por cima. E essa é a tentativa minha. Eu levei puxão de orelha, viu, Matheus? Eu levei puxão de orelha, porque a turma ainda falou, Carlão, você começou tarde. Eu devia ter feito durante a pandemia, mas sinto muito, durante a pandemia eu estava correndo atrás do prejuízo, tentando ganhar dinheiro de tudo, em formas. Então, foi o jeito que eu encontrei agora, né, de estar contribuindo para a sociedade, porque eu ainda estava um pouco fora, um pouco distante. Agora é que eu estou voltando para ajudar de novo, e eu já vou correr de novo com a minha conferência. Mas vamos lá para a terceira, né? Já a terceira. E acho que, confradia, não tem tempo errado não, cara. Acho que de verdade, assim, tem o tempo que a gente tem a disponibilidade. Enquanto a gente precisa melhorar e sempre se formar, aprender e crescer, a gente não pode esquecer que a Sociedade São Vicente de Paulo é formada por voluntários, né? E acho bem, desde nós da conferência até o Renato Lima, o confrade Renato do Internacional, ninguém recebe R$1 para fazer o trabalho que a gente faz aqui. Você falou o amador, né? O amador geralmente é aquele que ama. Então a gente não pode deixar de ser amador nesse sentido, né? A gente ama a Sociedade São Vicente de Paulo e a gente faz as coisas porque a gente gosta muito dela, né? Eu acredito que a gente amar um trabalho não é fazer de qualquer jeito. É se programar, que você entrou em contato comigo há vários meses atrás, né? Fez uma programação, me mostrou qual é a proposta do programa. Isso é fazer com carinho, né? As demais coisas a gente aprende. E é que nem você falou, né? Tem coisa que a gente não aprende numa faculdade, tem coisa que a gente não aprende num curso. A gente tem que aprender sentando o bumbum na cadeira, escutando quem está lá um pouco mais tempo, né? Quem já passou pelo caminho. Eu tenho um carinho muito grande para os cabecinhas brancas que me rodeiam, porque se não fosse eles eu não seria nem vicentino, né? A gente estava conversando antes. São muitas experiências, muitas coisas que hoje a gente fica assim até, nossa, naquela época eles faziam tudo isso, né? Aqui em São Paulo a gente faleceu, infelizmente, no final do ano retrasado, o confrade Mário Maringo. O confrade Mário Maringo foi precursor do movimento da juventude vicentina no Brasil, né? Quando nem existia a comissão de jovens. E o confrade Mário, ele tem os livros dele, né? E a gente vê nas histórias que ele conta que, nossa, era um dinamismo, uma vontade de fazer as coisas acontecerem numa época que não tinha não é que não tem recurso, você não tem parâmetro, né? Hoje pra gente é até mais tranquilo a gente falar de comissão de jovens, porque a gente tem uma caminhada de comissão de jovens, né? A gente consegue ver, por exemplo, o confrade Christian, que foi presidente no último mandato, veio de comissões de jovens, foi coordenador de comissão de jovens, e consórcio árabe de comissões de jovens, Kaique. Então, o pessoal que já passou o caminho, a gente consegue partilhar e escutar. Mas na época desses caras, né, confrade Mário, nos anos 60, 50, não tinha nem... Você não tem parâmetro, né? Então, assim, são esses bravadores mesmo. Se a gente não pega como exemplo essas pessoas, a gente está ligando o que é próprio nosso carisma. Porque fazer memória também dos nossos fundadores, aquelas pessoas que já passaram, valorizar,
é uma forma também de a gente contribuir para esse juventude que está chegando agora. Disse tudo. Para a gente chegar no ponto onde nós chegamos, né, a própria estrutura da Sociedade São Vicente Internacional, 155 países, tudo se originou lá com 7, né, com 7 originários, 7 desbravadores. A própria América, né, se não fosse Colombo, aquele povo louco, né, de, vou atravessar esse oceano aqui, esse mundão aqui. Tem que ter uns doidos, tem que ter uns corajosos. E a turma... o mais engraçado disso tudo, Matheus, é o seguinte, a turma, geralmente, assim, a gente observa muito isso. Pelo menos eu vejo, assim, nas nossas iniciativas aqui no nosso conselho, né. É muita gente, vai lá, estou torcendo por você, mas sentado de braço cruzado. Agora, arregaçar a manga, oferecer uma ajuda, né? Aquela história do carro empacado, né? O carro morrendo na estrada, um monte de gente passando. Pô, tá difícil aí? Tá. Mas nem para oferecer ajuda para empurrar. Verdade. Então a gente vê muito isso. Mas não é culpa dos vicentinos, é característica do ser humano. Às vezes o ser humano meio que não se toca. Às vezes a pessoa até tem aquela predisposição para ajudar, mas tem que pedir, você pode me ajudar? Então ele fica esperando um convite para ajudar. Então a gente releva nos casos. O que magoa um pouquinho, né? Não sei se você já passou por isso, é quando a gente está fazendo uma coisa de coração e as pessoas, além de não ajudar, criticam. Falam, isso não vai dar certo, você é muito novo, é o outro lado que a gente vê também, né? Você ainda não tem aquela cabecinha branca, você ainda não tem cabelo na cabeça. Então, mas é coisa da vida. Você vê na empresa, você vê na família, às vezes é o pai que fala do filho, o tio que fala mais grosso no churrasco. É assim, a vida é assim. A gente tem que aprender a viver. Bom, terceira, né? Vamos lá. Você acha que as mídias tradicionais... essa aqui é polêmica, né? Essa aqui é um pouco polêmica. Que as mídias tradicionais têm feito, assim, um trabalho para afastar os jovens de Deus? Você já teve essa percepção aí? De que as programações das mídias normais, assim, que afastam? Desenhos, revistas, livros, publicações. Essa própria polêmica aí do cara lá do Guardiões da Galáxia, né? Só porque o cara é cristão convicto, né? Ele está sendo cancelado agora. É complicado isso. Queria ver a sua opinião a respeito. Eu acho que as coisas sempre vão, não só a questão da mídia, mas acho que as coisas que nos permeiam vão sempre tentar nos tirar dos caminhos de Deus. Acho que sempre vai ter um programa de TV mais interessante, sempre vai ter alguma coisa que vai te tirar o foco daquilo que você tem que fazer como projeto de Deus na sua vida. Eu acho que, não só agora, acho que a mídia sempre tentou, né, e sempre vai tentar, né, e é importante falar que a mídia também não é um ser super galáctico, né, que está pairando sobre nós, ela está permeando a nossa vida, né. Então, assim, a função da mídia é gerar dinheiro para quem é dono da mídia e eles vão fazer de tudo para atingir esse objetivo, né? Seja prejudicando pessoas. Então, é lógico, existem bons profissionais, existem bons materiais, a gente tem que saber filtrar, né? Mas eu acho que não só a questão da mídia, acho que tudo que nos permeia, nos envolve, muito quer tirar a gente daqui dos caminhos de Deus. Então, sempre vai ter um programa mais interessante para você fazer no sábado à noite, sempre vai ter uma festa mais legal do que a reunião da conferência para você ir, sempre vai ter um dormir até mais tarde para você não ir à missa, sempre vai ter, né? E talvez o que a gente vê na mídia é o reflexo daquilo que a gente vive nos nossos dias atuais, né? Daquilo que nos permeia. Porque, querendo ou não, o que passa na TV é o que passa na janela de casa também. Então, se de um lado a mídia retrata isso, e eles vão querer explorar isso mesmo, porque chocar dá mais audiência, ofender dá mais audiência, polêmica dá mais audiência, né? Tudo aquilo que são contrários aos nossos princípios enquanto cristãos, né? Tipo, o que é contrário à fraternidade dá mais audiência, né? O Papa Francisco tem uma frase ótima, que eu acho que resume bem isso, né? Uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta que cresce, né? Então a gente escuta muitas árvores caindo, né? Tragédia, problema, polêmica, mas os trabalhos bem feitos, aquilo que constrói, né, a floresta crescendo,
a gente não escuta, ela é silenciosa, né? O trabalho dos vicentinos, o trabalho das irmãs, os trabalhos voltados àquilo que realmente constrói o reino de Deus. Então, acho que, de um lado, sim, realmente, grande parte busca realmente essa cisão, né? Afastar, alienar, né? Convergir para outras coisas que não são propostas, mas acho que não é exclusividade da mídia, não, confrade. Acho que o entorno todo parece que o caos de mundo quer fazer a gente se afastar das coisas de Deus. Então, é aí que eu acho que entra duas questões essenciais também, confrade. Discernimento, né? A gente precisa discernir e pensar realmente, né? Por que eu faço isso? Por que eu vivo isso, né? Por que eu sou confrade? Por que eu sou consórcia? Por que eu sou católico cristão? Né? Por que eu busco, né, pautar minha vida com base na vida e modelo de Jesus Cristo? Ah, porque meus amigos vão na igreja? Tá, isso é um motivo suficiente para você fazer isso aí? Né? Porque se esse for o seu motivo, outras coisas mais interessantes, outros amigos vão aparecer, outros espaços vão aparecer. Não, eu tenho uma vocação que eu quero seguir em relação a isso. E a gente fala de vocação, não é só vocação para ser padre, não. É vocação para ser leigo vicentino, né, para assumir uma vida matrimonial, em tantas outras coisas. A gente precisa discernir muito bem. Porque acho que os que são levados por tudo são os desavisados. Né? São o pessoal que tá boiando aí, não está muito atento. Aquelas pessoas que estão convictas daquilo que são e que professam. Né? Se a gente professa o creio em toda a missa, a gente tem que saber o que está professando. Né? Apesar que os soldados romanos falavam amém, né? Que amém é assim seja, porque eles não entendiam nada que estão falando, mas só, se esse cara legal está falando, eu assino embaixo, amém. Né? A gente fala muito amém, mas hoje o creio também veio para a gente saber o que a gente é. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo mais. Né? Creio em Jesus Cristo, na ressurreição, e eu quero seguir esse caminho. Né? Então a gente, se de um lado vem um lado forçando a barra para afastar o jovem desse projeto de Deus, por outro lado também a gente precisa dar mais convicções para essa galera, tipo, saber o que quer e para onde vai, né? Disse tudo, convicções. Momento filosofia. Gostei muito dessa reflexão que você colocou aí, né? Aquela questão, sou cristão católico, porque é o que combina com a minha filosofia de vida. É o que mais se adequa para mim, o meu plano, é o plano que eu tenho e que eu quero para a minha vida. E as pessoas não entendem, é complicado. O famoso vou ter que desenhar para ele entender. Sim. Mas é fatos da vida, né? Fatos da vida. E referente a orações a gente tem, né? Tem a oração, igual você colocou, do credo, e a própria oração da profissão de fé, né? Que nós fazemos aí, professando a nossa fé. E isso também foi falado muito. Gostei muito do que os jovens colocaram, né, no webinar. Dessa questão de professar, retificar por sua fé, porque, se eu não me engano, me fugiu o nome agora, é o Miller. O Miller é educador, né, ele é coordenador pedagógico, e ele diz que nas instituições de ensino é difícil o pessoal entender, né, tanto o cristão quanto o evangélico, né, o pentecostal e o protestante, falar para quem é ateu, ou mesmo quem é cético, por que eles seguem um Deus, por que eles professam determinada fé. Tá assim, tá desse jeito, tem que explicar por quê. Sendo que não há o porquê se explicar, é o viver, simples. Bom, vamos lá. O que você acha que podemos tirar de bom, né, e de ruim desses meios tradicionais? Tem diferença? Você acha que tem uma diferença muito grande de programação no que nós vimos aí? Já é consenso que eles têm mais espaço, né? Eles têm mais espaço. Isso é consenso, não é negado. E até tem uma qualidade, sabe, profissional maior, porque o capital está na mão deles, a gente vive da divina providência. Mas assim, o que você acha que a gente pode tirar de bom, de ruim? Qual que são as maiores diferenças do que a gente tem para oferecer, do que a gente vê por aí e do que com o que a gente está competindo? Eu acho que assim, a principal questão é entender que nós nunca vamos ser eles e a gente nem quer.
né? Tipo, não dá pra gente colocar no mesmo patamar porque a gente vai perder sempre. Assim, são comparações que não dá para comparar. Não dá pra você comparar uma formiguinha com um elefante, né? Não dá para comparar uma casa com um prédio. São muito diferentes, né? Por recursos mesmo e por propósitos, né? Então, assim, quando a gente a comunicação católica entender, ela não precisa ser tipo uma grande emissora. Uma grande emissora, quando eu falo dessas grandes emissoras mesmo, das principais, a gente vai conseguir fazer melhor as nossas coisas. Então, assim, aqui você falou do benchmark, né, a gente saber aproveitar o que é de melhor. Uma coisa que eles têm, que é fundamental, é técnica, né? Sabem fazer bem feito, tem qualidade, né? Tipo, você vê as novelas hoje em dia, você vê a tratamento de imagem parece um filme, né? Então, eu acho que alguns formatos a gente pode adaptar para o nosso carisma, né? Eu até penso assim, né? Que sonho seria se a gente tivesse um programa, por exemplo, da Fátima Bernardes, mas com convidados vicentinos nesse espaço, um estúdio legal, né? Uma banda ao vivo, naquele formato, um formato muito bom, né? Aí quem gosta do conteúdo ou não pode avaliar isso aí, não é nem o ponto que eu quero chegar. Mas o formato é legal, a gente não pode negar que o formato é legal, né? Ou, por exemplo, aqueles documentários, tipo o Globo Repórter, né? Imagina um Globo Repórter sobre a vida de São Vicente. A gente poderia adaptar formatos desse. Então, a técnica e o formato, eu acho que a gente pode sim aproveitar bastante, utilizar, até pensar no mesmo sistema, mesma posição de câmeras, mesma forma de conduzir uma entrevista. A gente não precisa reinventar a roda. Mas, assim, em contrapartida, a gente não precisa tudo ou nada, né? O nosso objetivo é totalmente diferente do que agradar o patrocinador que entra no comercial mostrando comercial de mortadela ou de sabonete, né? Esse não é o nosso objetivo. É saber muito bem que a gente não está ali para competir nessa questão. Então, eu sempre penso assim, né? As comunicações da Igreja Católica, elas precisam ser portadoras de esperança, né? Hoje a gente vê, assim, eu chego em casa, trabalho, ligo a TV, são seis canais passando um pinga-sangue, assim, só tragédia, e é violência, e é dor, e é muita tristeza que a gente já vê isso, né? Porque você sai na rua, você sabe do seu vizinho que foi assaltado, foi onde está que morreu de Covid, a pessoa que perdeu o emprego, isso a gente já vê toda hora, né? Então, eu acho que essa parte, né? Assim, discussão, traição em novela, né? Tipo, essas coisas a gente não precisa ver na novela porque a gente vê no Cabo Assistindo do Pobre. Isso a gente já vê semanalmente nas nossas visitas, né? Essa tristeza toda a gente já sabe como é que é. Então a gente precisa ser portador de esperança. Então, as emissoras católicas, eu acho que é muito importante eles terem, e o nosso trabalho enquanto comunicação vicentina, né? Os DECOMs, né, também as PASCOMs nas paróquias, nas dioceses e arquidioceses, precisa ser uma comunicação portadora da esperança. Porque a gente volta ao que a gente estava falando no começo, né? Quem busca uma comunicação católica, né, o cara que vai abrir o canal do YouTube da Zona TV, ele quer saber alguma coisa específica sobre o carisma vicentino, né? É muito difícil alguém cair no canal da Zona TV porque estava procurando um jornal nacional. Não vai cair lá, né? É muito específico. Então, a gente precisa também ter esse cuidado de animar as pessoas, né? A Zona TV tinha uma série que, infelizmente, parou por enquanto, porque, infelizmente, o Padre Joelson, né, fez sua Páscoa. Mas a Semente de Esperança, e todas as séries que o Padre Joelson fazia via Zona TV, gravava lá em Jundiaí, na sede, né? O Abraçando Corações, né? Histórias da Família Vicentina. São todos, eu achava programas tão riquíssimos, assim, que a gente tinha que divulgar mais, se aprofundar mais, porque o Padre Joelson ele tem aquela força dele, né? Não só na voz, aquela voz grossa, tudo, mas ele tinha também aquela força ele tá na telinha lá, a gente tá vendo ele longe, mas parece que ele tá falando de frente com a gente, né? Então aproveitar os formatos, né? Acho que os formatos são formatos que não são patentes, né? Ninguém é dono do formato de programa de entrevistas, né? Ninguém é dono do formato aqui da gente fazer uma live, batendo um papo, conversando. A gente pode aproveitar os formatos totalmente. Mas o nosso filtro tem que ser sempre pensando em construir o reino de Deus e sendo portadores da esperança. Né? De tragédia já basta a gente sair na rua. Quem busca o webinar do Confrade Carlão, né, o programa Revele-se,
está buscando alguma coisa diferente daquilo que a TV tipo, oferece. Então a gente tem que saber que a gente não está indo para o mesmo lado, né? Então a gente está muitas vezes até combatendo, a gente está indo na contramão. E essa é a nossa função de ser cristão, né? Ser cristão é ir na contramão daquilo que o mundo vem apresentando para a gente. Né? Eu tenho o costume de falar. Meu apelido antes, né, quando eu era mais novo e inconsequente, era Carlão Malucão. Então, assim, por que deixar de ser louco, né? Vamos ser loucos seguindo a Deus. Né? Quando a gente está num encontro, num retiro, fazendo, sei lá, um luau no meio da praça, a pessoa fala, quem são aqueles loucos? São os loucos, seguidores de Cristo. Quem garante que lá no tempo, né, os 12 iniciais, os 12 apóstolos não foram chamados de loucos? Né? Um largou a carreira, outro largou a família e seguiu a Deus. Mas então, eu fico pensando mais dois de São Pedro que foram peitar Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do soldado, nem perguntou, já puxou a faca, cortou a orelha fora. Então a gente tem que meter esse entusiasmo, essa loucura que faz a gente mudar o mundo, né? Tem que ser, porque não é fácil, a gente tem que ter essa consciência, foi o que eu acabei de falar. Tem mais gente para te criticar, né? Pessoas tanto próximas, tanto familiares, gente, assim, colegas de trabalho, sentindo que você acha, né? Quantas vezes você achava que ia encontrar apoio naquela pessoa e ela foi que mais te malhou, e aí depois você, assim, na sua ignorância, você não entendia por que ela te criticava tanto, mas era por seu próprio bem. Então a gente tem que ter essas coisas, né? Uma coisa que é muito falada nas pregações, nos encontros, né? Você falou vocações, os encontros vocacionais falam muito disso, de despertar o discernimento. A gente tem que aquela famosa que o povo costuma dizer, é o sexto sentido. Então a gente tem que ter esse discernimento, esse entendimento, essa visão diferenciada de mundo, de situação, de momento. Né? Nós passamos aí 2 anos, né, de problemas. Eu passei por um problema gravíssimo. Eu estava assim, ainda estou com uma sequela aí, eu acho que eu estou com um pouco de pânico. Pensa bem, você está lá no ambiente, você vê todo mundo mascarado, isso me dá aflição. Eu não consigo. Né? Problema com vacina, você toma uma dose, aí você passa mal, você está impedido de tomar outra dose, aí os caras do lado do Ministério do Trabalho falam que não pode trabalhar porque 3 doses ainda não está imunizado, 2 doses não está imunizado, pelo amor de Deus. Então, assim, isso deixa qualquer um meio doido da cabeça. Então, você falou tudo. É mensagem de paz, é mensagem de esperança. Está no tripé da sociedade sexual. É fé, esperança e caridade. Um não existe sem o outro. Então, é o tripé que sustenta, que fundamenta o trabalho do cientista. A fé, a esperança e a caridade. A fé a gente carrega com a gente mesmo. E olha que o povo está tentando, está questionando, está querendo tirar da gente. A esperança é a última que morre. E a caridade é olha, eu vou te confessar, esses 2 anos aí andou ficando cada vez mais difícil praticar a caridade. Famílias assim que entre nós mesmos aqui, falando a realidade, como se você falou do bar, do pessoal que eu conheço, entre os vicentinos, passaram a ter vicentinos que precisaram receber ajuda. Sim. Então, como que a gente consegue, né? Não adianta nada você descobrir um santo para cobrir outro, fazer um buraco para tampar outro. Você tem que primeiro estar bem. O próprio confrade Renato falou, Carlão, primeiro você tem que estar estabilizado profissionalmente, porque você tem que cuidar bem da sua família, da sua saúde. Depois, novamente, os conceitos da administração, né, Matheus? Pirâmide de Maslow, né? As necessidades fisiológicas. Né? Depois você parte para ajudar o próximo. Como você vai conseguir levar uma palavra de esperança, sendo que não está sendo verdadeiro e espontâneo? Está sendo falado só da boca para fora. Exato, a gente precisa ter um cuidado. Acho que o cuidado é uma coisa que tem que permear todas as nossas relações, principalmente o nosso trabalho vicentino, porque o nosso trabalho vicentino é cuidar, né? Cuidar do outro, ter um carinho, né? Não existe promoção. Como é que você vai promover uma família, né? Fazer a tão sonhada mudança sistêmica se você não tem um carinho, cuidado com a pessoa, né? Entender os problemas. Essa semana passada, a gente voltou a fazer visita, né? Então vamos todos ainda com um pouco de cuidado, assim, né? Mas a gente tem um cortiço aqui onde a gente atua. Na verdade, a gente estava todo perdido, porque as famílias mudaram de endereço.
A gente batia numa porta, não achava, e aí, sem querer, eu e o confrade Luiz, que estava na conferência, a gente bateu numa porta, e aí apareceu uma assistida, eu falei, dona fulana? Ela falou, sou eu mesmo. Eu falei, ela falou, vocês querem entrar? Eu falei, quero, pronto. Conseguia fazer uma visita, né, porque uma casa de batia, a fulana se mudou, tá aqui, tá trabalhando, e aí, nesse mesmo cortiço, tinha uma moça que a gente fez uma visita para ela, né, tudo certo, as crianças, assim, aquela família que a gente sabe que uma hora vai caminhar, porque estão no gás, né, assim, então você vê que eles estão no calafrio de mudança. E tinha uma outra moça que ela pediu ajuda pra gente na última vez que a gente foi fazer as entrevistas, ela veio conversar com a gente, e ela pediu ajuda pra gente, e assim, e aí a importância da visita do trabalho no sentido, né, porque superficialmente eu ia falar assim, mas será que tá precisando tanto assim mesmo, né? E como a gente foi fazer a visita para ela, vocês não querem entrar aqui? Ela estava no mesmo cortiço. Falei, vamos sim, né? Estamos aqui já, tudo certo, né? E ela me contando que ela teve uma depressão profunda, que ela tem síndrome do pânico, ela veio de uma cidade do Piauí, veio morar em São Paulo, e ela está muito assustada, porque a região que ela mora é muita violência, assim, né? Apesar que o pessoal tem uma visão que São Paulo é muito pior do que parece, né? Não é tão ruim assim. Mas, assim, para quem vem do interior do Piauí, é muito chocante mesmo, assim. Morar numa comunidade, num cortiço próximo de uma favela. Eu vi o tráfico de drogas, assim, na cara dura, tipo, as pessoas... Então, é muito chocante. E ela estava muito assustada. E ela queria muito conversar. E aí, eu pensando na nossa conversa aqui, né, a gente precisa cuidar das pessoas, né? Eu não posso olhar para essa família assim e falar assim, eu vou promover ela, vou arrumar um emprego para ela, para o marido, e tá tudo certo, então, há 3 meses vocês se viram. Não, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? Existe uma preocupação psicológica, mental, existe uma questão de saúde e existe uma questão espiritual, né? Porque eu conversava com ela e falei assim, mas você veio de lá, quem que você conhece aqui? Ah, eu conheço fulana, tipo, que é vizinha, né? Mas tá, e amigo? Não tem amigo, não tem família, não tem com quem interagir. Então é bem complicado, assim, né? Como você falou, as pessoas estão muito machucadas, né? E se a gente ficar botando mais pilha ainda nas pessoas, a gente não vai colher nada, a gente só vai semear e não vai ter colheita, né? Bom, esse é um trabalho para renovação carismática católica, porque cada um dentro do seu quadrado, né? Eles têm dentro do carisma deles, né, a cura e libertação, então, a cura espiritual, a cura interior. Então, a gente que é vicentino, a gente leva mais a palavra, né, o amparo espiritual e a necessidade básica, né, a alimentação. Então, é o que eu falo muito nas pregações. Enquanto ECAP, eu falava muito disso. Olha, nós não estamos preparados para lidar com alcoólatras, né, dependentes químicos. Isso daí é para a pastoral da sobriedade. Então, a gente tem que delegar. Né? Tinha um confrade aqui que queria pegar tudo para ele. Eu falei, cara, você sabe lidar com isso? Você tem psicólogo, tudo? A pastoral da sobriedade, pelo menos na minha paróquia aqui, né? Então, José tem psicólogo. Então, isso aí é para eles. A gente, à vontade, né, Matheus? A gente abraçar eles, pegar no colo e cuidar para toda a vida. Mas e aí, acho que aí, confrade, Carol, a importância do trabalho vicentino de fazer essa rede acontecer mesmo. Porque, realmente, o confrade que eu faço é assim, minha esposa é psicóloga, mas eu não sou psicólogo, eu não sei, né? Eu posso lá estar como um ombro amigo, escutar, né? É o que São Vicente fala pra gente que é mortificação, né? Chorar as dores dos outros, né? Eu posso me comover pela dor dela e ser solidário, mas eu, enquanto administrador de confrade, eu não vou conseguir pegar e sanar nenhum problema dessa forma. Mas eu sei com quem falar. Quem você falou assim, eu sei de um caso de alcoolismo, né? Tem pastoral da sobriedade na minha paróquia, eu vou encaminhar. Tem um grupo de alcoólicos anônimos, né? De narcóticos anônimos, eu sei encaminhar. Então, o vicentino ser esse facilitador, e aí a gente volta a falar, isso é comunicação também, né? É saber comunicar. É conversar com as pessoas, saber trazer um assunto e poder partilhar. Então, isso, como a comunicação permeia todas as nossas relações, né? Vamos trabalhar melhor isso daí, porque mesmo eu fui catequista. Então, mesmo entre as pastorais, né, na minha paróquia, são 18 pastorais. Uhum. Pastoral catequética, da sobriedade, assim vai. Elas não se comunicavam. E olha que tinha as reuniões de CPP, eu sempre esqueço. Mas tinha as reuniões lá. Todos os coordenadores iam. Mas o coordenador da
catequética não tinha o contato da outra lá da supervisão. Poxa, se eles não se falam, é bater cabeça. Exato. Então, e aí, por exemplo, o movimento do sentido é um movimento. Ele não é pastoral nem nada, é um movimento focado por leigos católicos. Né? E a gente tem os coordenadores, os orientadores espirituais, que são os padres da congregação da missão, dos lazaristas, e assim por diante. Mas a gente não é arquidiocesano nem nada, a gente é um movimento à parte. Então falta isso, de fato, Matheus. É tino administrador aí, vamos organizar a estrutura aí. Vamos lá, para a quinta questão. Bom, pedir para você, né? Acho que a gente já deixou algumas palhinhas aí, alguns encaminhamentos, já demos algumas dicas. Mas vou reforçar, né? Para você deixar um encaminhamento para aquele jovem, aquela garota, aquele garoto, que gostaria, né, de criar algo diferente. Né? Fazer uma coisa que a gente já não está vendo por aí, né? Então, você dá uma dica, uma ideia de algum programa. Você acabou de falar aí o formato da Fátima Bernardes. Eu lembro que nos domingos de manhã, no SBT, eu assistia desenhos bíblicos. Olha só, voltar essa coisa. Imagina um programa no formato... Você disse tudo, eu já estava imaginando o programa. Aí coloca lá um consórcio, um confrade, né, um casal. Apresenta, coloca lá uma J22, uma Vicente Souza, né, o pessoal, uma banda de sentido para tocar, passa uns desenhos, passa umas receitas, aí faz Semana do Vegano, e isso atrai. Eu acho que além do público que já procura, você falou, quem está procurando o que quer, acho que atrai também gente nova. Sim. Se a gente colocar algo assim. Então deixa aí uma contribuição aí pra gente. Que você falou, né? Sempre utilizar de coisas que não parecem ser do dia a dia vicentino, mas que no final das contas levam ao carisma vicentino. Então, você falou, um programa de receitas, né? Já pensou fazer um programa de receitas e no final você falou assim, essa receita custou R$3 e veio com os alimentos cesta básica. Ensina o seu assistido a fazer isso, né? Assim, para quem quer, acho que qualquer coisa de comunicação, qualquer coisa na vida, mas em comunicação é muito importante, precisa buscar referência, né? Você precisa se encher de bagagem para você poder ter o que fazer, né? Você vê o que você acha legal, o que você não acha legal, isso eu quero fazer. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é consumir muita coisa de qualidade, né? Assiste live, escuta podcast, procura referência, procura formato, como você falou, tem a igreja quadrangular, né? E saber filtrar o que é o formato e o que é o conteúdo, né? Falar, poxa, esse formato aqui não, eu acho legal, isso aqui funciona, isso aqui, o formato é muito bom, mas o programa é horrível, né? Os apresentadores são muito ruins, mas o formato é muito bom, olha que legal esse formato, a forma que eles fazem, como é que eles fazem? Isso é curioso buscar entender, né? Porque senão a gente acaba fazendo muito do mesmo, né? E aí o pessoal às vezes acha que uma coisa que deu certo, sei lá, o que deu certo do formato pro confrade Carlão, talvez não vai dar certo pro confrade Matheus em São Paulo, né? E saber conhecer sua realidade. Por exemplo, aqui no CM São Paulo, a gente faz muita coisa com a juventude, né? No passado a gente fez a Rádio da Juventude Vicentina, a gente fez uma live ao vivo, que ligava pro pessoal, brincava, dava prêmio, né? Isso é voltado para a juventude. Mas a gente sabe que a grande parte do pessoal que acompanha os conteúdos daqui da Osana TV em São Paulo são o pessoal mais idoso. Então, eu tenho os momentos de juventude, lógico que tem, a gente fez o Arraiado Frassati, foi um programa que foi legal pra caramba, né? Na live, entrou ao vivo com o pessoal, deu prêmio, sorteio, a gente fez tudo isso, mas também a gente fez os terços, né? A gente transmitiu algumas missas importantes, então teve a missa em honra a Frederico Zanan, em abril de 2021, acho que foi, e foi numa paróquia que não tinha nem estrutura, e aí é importante também os conselhos entrarem dando uma força, porque tirar do bolso, eu não tenho dinheiro do bolso para tirar para levar a internet móvel numa paróquia que não tem internet. Aí o Conselho Metropolitano de São Paulo, a Consolação falou, não, é importante para os confrades vicentínomos assistir essa missa? Pô, Inês, é bastante importante, o pessoal queria estar aqui, mas não vai poder estar por causa da pandemia. Não tem problema, contratou um modo de internet móvel, a gente foi lá, correu, puxou fio, montou equipamento, transmitiu a missa e teve uma visualização ótima. Acho que teve cerca de 170 pessoas assistindo ao vivo a missa e participando, rezando, botando intenção, né? Então, a gente precisa se dar, primeira coisa, quem quer fazer tem que buscar, correr atrás, né? Quebrar a cabeça, né?
ver como é que faz, fazer gambiarra mesmo, puxa fio daqui, vê tutorial no YouTube como é que faz, como é que coloca, vai errar, vai dar cabeçada. Em contrapartida, se a gente quer trazer essa juventude, né, comunicativa, protagonista, tem que dar recurso, confrade. Não tem jeito. Os conselhos têm que tirar o escorpião do bolso e ajudar, né? Eu tinha um coordenador que, durante a pandemia, a gente fazia muita reunião virtual e a internet dele era horrível, né? A internet dele, ele entrava e ficava mudo. Assim, entrou, ficou mudo. Ele não conseguia falar, né? Tipo, porque ele morava numa região rural, não tinha muito acesso à internet. E aí eu falei, conselho. Eu falei, gente, não é do Conselho de São Paulo. Então eu falei, o conselho precisa ajudar a pagar uma internet melhor para esse confrade. Tá dentro da função dele, né? É parte do trabalho vicentino dele, tá em reuniões virtuais, né? Então, se vocês querem que o confrade esteja na reunião virtual, precisa ajudar, dar uma força, pagar a internet, né? Não precisa dar a internet para sempre, mas só o tempo que ele foi coordenador, entendeu? Tipo, das condições para as pessoas poderem fazer. Porque se a gente tem ferramentas, se desenvolve muito mais rápido, né? Uma coisa é eu querer cortar uma árvore com canivete, outra coisa é eu querer cortar uma árvore com serrote, com uma serra, né, com uma motosserra. Com ferramentas as coisas caminham melhor, né? Eu acho que, por exemplo, a gente gosta muito, assim, aqui em São Paulo a gente não tem todo esse material ainda, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai começar a montar o nosso estúdio, a gente vai pedir doações para o pessoal para a gente montar os equipamentos, mas em Jundiaí, o Denilson, ele tem um equipamento maravilhoso, equipamento que muita produtora de vídeo fica com inveja. Mas por quê? Porque é uma prioridade a comunicação, né? Foi abraçado pelo CGI, o Conselho Geral Internacional, abraçou o Zara TV como comunicador oficial, né? Então, não adianta você cobrar também, né? Falar, a qualidade está ruim, você a gente não dá recurso, né? A gente tem que dar recurso para o pessoal também se desenvolver, né? Como você falou, o confrade de consórcio muitas vezes não tem grana para pagar a internet de casa, né? O confrade é muito simples, né? A gente fala, tem um confrade vicentino que em outras regiões ele seria assistido, né? Porque são muito diferentes realidades. Então, dá condições para a pessoa se desenvolver, dar formação, dar estudo, ajudar o pessoal a se desenvolver integralmente, porque aí a gente consegue atingir os objetivos que a gente almeja, né? A gente quer uma comunicação de qualidade, a gente precisa de comunicadores de qualidade. A gente quer comunicadores de qualidade, precisa ensinar as pessoas a ser melhores comunicadores. Formação, capacitação. É o que eu falo para a juventude, né? Eu falo para o pessoal, olha, Sociedade São Vicente de Paulo, se você tiver um plano, né, para a sua vida, né, de seguir um caminho bom, entra nela. Eu falo assim, rasgando o verbo, né? Eu já falo assim, visualiza a Sociedade São Vicente como assim, um plano de carreira dentro do serviço, da messe, assim, de servir a Deus. Porque a gente tem a ECAP que capacita, que nós temos a Denor. Qual outro movimento tem uma organização, uma estrutura tão bem trabalhada, bem detalhada? Nós temos regras, estatutos, código de ética. Então, funciona melhor do que muita empresa por aí. Então, se você vê, o confrade Renato falou que no ano que vem parece que vai implantar um programa de estágio internacional. Olha só, cara, fazer estágio internacional, secretariar lá o Conselho Geral Internacional, jovens de até 25 ou 28 anos, se eu não me engano, quem tiver devidamente matriculado nas faculdades, pode ser todos os cursos, não precisa ser específico não. Então, tem muita coisa que o jovem, se ele vê a longo prazo, ele vai falar assim, eu tenho muito a crescer. Eu mesmo, Carlos falando, eu cresci muito a partir do momento que, assim, eu sou muito grato ao confrade Batista, que ele foi presidente do Conselho Central, e foi o presidente, assim, que depositou confiança em mim. É militar, e eu tenho, assim, um pouco essa linha dura também, sou um pouco rígido com normas, regras, né? Se tem normas, é para ser seguido. E aí ele gostou e falou assim, não, acho que eu vou delegar confiança para esse moleque aí, e vamos ver o que é isso. De cara colocou, que eu já tinha tocado a CJ, né, já tinha sido CJ, aí ele falou assim, colocou para mim, mas um outro confrade já toca aí a tesouraria. Tesouraria do Conselho Central, mas você falou que vocês têm 14, né, centrais aí, né, subordinados. A gente tem, assim, o central nosso responde por 7 cidades, mas são ao todo 22 conferências agora. Nossa ideia, deve ser umas 200. Mas aí, imagina, você fechar a tesouraria, as décimas, os centenas, 3 obras unidas, né, com os caixas sempre no vermelho. Isso é complicado. E a gente poder chegar e falar numa reunião
ordinária falar assim, olha, temos que fazer determinada ação para ajudar a obra unida tal. Aí a pessoa fala, mas por que eles têm CEPAS? Porque eles estão precisando. E eu cresci muito. E o jovem precisa disso, de estender a mão, do pessoal botar confiança nele e falar assim, irmão, vai lá que eu te dou apoio. Foi onde eu mais cresci. Aí eu já passei CJ, depois da tesouraria, né? Depois da tesouraria, fui ECAP, ECAP de novo. Agora eu estava ocupando encargo de vice-presidente, estava meio assim. E mais ou menos DENOR e DECOM. E agora eu acho que eu estou atuando mais só como DECOM. E é isso. E só para resumir, né, para falar assim, desse programa, né, que você está participando. Nós tivemos participações assim, praticamente os 4 cantos do Brasil. Do Sul, o pessoal de Maringá, lá do Belém do Pará, o padre que está em Recife, você de São Paulo, acho que faltou o pessoal da Amazônia mesmo. Não, Belém do Pará é perto da Amazônia. Acho que Amazônia, Belém do Pará pega a região amazônica ainda. Então, só faltou Roraima mesmo. Acre, né? Não lembro. Aí tem que olhar o mapa agora. Mas enfim, o programa Revele-se é isso. Revelar as personalidades, revelar os talentos. Matheus, foi falar tanta coisa boa. Ó, os meninos falaram. Eu acho que eu mandei Mandou para mim o material do pessoal, foi muito bom. Falando sobre a economia de Francisco, achei bem legal o pessoal falar. Sim, a economia de Francisco. Foi falado também do projeto lá, Bio Vicentinos, né, dessa questão de. Então, assim, tem muito projeto bom. O Padre Renato falou que foi aplicado no mundo todo. O Consórcio Luísa falou da questão do simples ato, né, de praticar empatia. Você agora reforçando essa questão de olhar com mais atenção, né, para dentro do ser humano e não ver o ter humano ao redor dele. Muita coisa boa. E olha só, isso daí está sendo perdido. Às vezes o cara está lá no canto com a ideia dele, lá ele não consegue botar em prática, por N motivos, igual você falou, né, a estrutura, ou seja. Mas se ele partilhasse, quem sabe um doido que pegasse aqui, eu tenho 57 inscritos no canal, 17 programas até agora. Tá dando uma média razoável. Eu fiz uma média simples, né, ponderada lá. Dividir tá dando o quê? Uma média de 80 visualizações por vídeo. Um está dando 100 e pouco, outro está dando 14, mas a média está sendo 80. Tá bom, 57 inscritos, com pouco conteúdo. Tá. Eu fiz até um parâmetro aqui com as concorrências, né? Então, assim, eu me dou satisfeito. Estou passando a mensagem. Eu me preocupo com essa questão de conteúdo. Né? Eu posso ter esse meu jeitão de falar, posso ser o malucão de sempre, mas fazer o quê? É minha humanidade, é minha essência. Eu não tenho como mudar. Sou assim. Eu admiro muito em algumas personalidades da igreja. Né? Você falou de Paulo. Pedro, Paulo, né? O próprio apóstolo Pedro e depois São Paulo apóstolo. Né? O Saulo e depois Paulo. Eles tinham um temperamento um pouco difícil. Santo Agostinho, eu inspiro muito na figura de Santo Agostinho, que foi um santo que vivenciou tudo aquilo, foi casado, tudo, depois virou um dos grandes teólogos. Então, assim, eu me espelho neles, na personalidade deles. Eu acho que sou um pouquinho assim. Às vezes tempestuoso, tempestivo um pouquinho, mas, acalma um pouquinho, boto o pé no chão, falando, eu exagerei um pouco. Mas reconhecer nossas fraquezas e procurar melhorar. Investir nos jovens e fazer essa turma aparecer. E você está aí aparecendo. Graças a Deus, tomara que depois o pessoal consiga ver. Acho que nós vamos conseguir colocar na íntegra, né? Vou sim. Assim que terminar aqui, eu já te mando já. Opa, aí você só me explica depois como é que faz para publicar, porque eu só estou fazendo ao vivo. Aí depois eu tenho que ver. Para quem for ver a gente, consultorias, Matheus Maciel, consultoria na área de DECOM, alô galera do DECOM, dos DECOMs do Brasil, departamento de comunicação, pastorais de comunicação das igrejas, das paróquias. Passa o contato com esse cara e manja, né? Vou fazer teu marketing aí. Olha, encerrando agora, né, gostaria de agradecer. Você tem alguma coisa a mais para falar, uma mensagem de esperança para quem for assistir a gente agora? Confrade,
mais uma vez eu agradeço por estar aqui com vocês. O time de convidados são muito bons, né? Muitos amigos nesse grupo, né? O Rodrigo, o Lucas, a Luísa, o próprio Miller, meu amigo também. Com o Frade Renato Lima que tem um contato. Gente muito boa aí que você está agregando aqui, né? É sempre bom estar entre amigos, então a gente se sente muito bem acolhido. E acho que o trabalho é esse mesmo, assim, a gente não pode... Uma coisa que eu venho falando há muito, e assim, eu bato muito essa tecla, principalmente com as comissões dos nossos conselhos centrais, a gente ficou 2 anos parado e a gente não vai, nos próximos 2 anos, compensar os outros 2. A gente não consegue fazer isso, né? Então é dar o tempo ao tempo, respeitar os limites de cada pessoa, se importar realmente com as pessoas, né? Não é só, tipo, faltou na reunião da conferência, por que faltou, não falta? Não, tentar entender, cuidar um pouquinho mais, porque se a gente fala que a gente é família vicentina, a gente, quando família, a gente tenta cuidar um do outro, né? Se um tá caindo, a gente tenta levantar. Aqui em São Paulo, a gente tem muito como um símbolo do metropolitano a figura do bom samaritano, e eu acho que é tempo de derramar óleo nas feridas, olhar com carinho um para o outro, e também dar o protagonismo para quem está chegando, para quem quer fazer muita coisa. Acho que muitas vezes a gente perde talentos porque a gente não consegue dar um protagonismo para essa pessoa, né? Vem cheio de ideias, cheio de sonhos, e a gente acaba caindo naquele mesmo lugar, né? Que, não, aqui é desse jeito, eu vi que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Na sociedade São Vicente de Paulo isso não funciona, né? Imagina só, se Frederico Osanã e seus companheiros encontrassem em Beili, um cara fala, não, isso não funciona, você vai de conferência, aí não funciona. Já pensou como é que seria? A gente não estaria aqui hoje, né? Para bater esse papo. Então, orientar, estar junto, né? Beili não... Eu gosto muito da figura de Beili porque ele acreditou no sonho da molecada, né? Porque um monte de jovem querendo levar a lenha para um povo lá longe, né? É muito doido você pensar naquela época, né? E graças a Deus tinha um Beili que a gente possa ter Beili nas nossas conferências, nos nossos conselhos, para dar visibilidade, né? Para a juventude vicentina, a gente poder fazer os nossos projetos. Isso tudo. Depois dessa eu não falo mais nada. Só chamo agora para as orações finais. Mais uma vez, vamos encerrar com as orações finais. Agora a gente pode puxar, né? Nós começamos com o Pai Nosso, vamos puxar com a Ave Maria, que são os filhos da mãezinha, né? A gente consegue. Quando é participação totalmente 100% católica, a gente pode puxar o lado da mãe. Bom, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que nossa mãezinha proteja todos nós. E que nosso Pai sempre zele pelo nosso caminho. Amém. Amém?